Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. Nosso assunto de hoje é o personagem Crocodilo ou Killer Croc e o tema é retribuição. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz: Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. O Waylon Jones nasceu com uma doença muito rara, que substitui a pele humana por escamas reptilianas. Rejeitado pela família, ele seria deixado num deserto para morrer, mas sobrevive. A partir de então, o ódio e a ira que sente pelo abandono de seus pais o levará a tentar um espaço na hierarquia do crime de Gotham. Algo muito perverso sobre sua doença é que, quanto mais o tempo passa, mais ela causa uma espécie de involução genética no paciente, fazendo com que o Waylon gradativamente se transforme em um crocodilo física e mentalmente. Nas primeiras versões, o personagem era um homem coberto de escamas verdes. Aos poucos, a sua aparência foi se bestializando. Atualmente, ele tem um focinho alongado e cauda. Por algum tempo, ele procurou ajuda para a cura da sua doença. Quando o tratamento proposto fracassa, o crocodilo devora o médico que tentou ajudá-lo, procurando um lugar no mundo do crime de uma cidade como Gotham. Ele nunca conseguiu ascender tanto nessa hierarquia, pois é necessária inteligência em um universo com muitos vilões com PhD. Mas, antes da série da Queda do Morcego, onde o Bane enfrenta o Batman, o Killer Croc chegou a ter um pouco de destaque, sim. Eu gostaria de usar o exemplo do Waylon para falar sobre o nosso comportamento diante da sociedade em que vivemos. Um médico que tenta curar sua condição animalesca e, por não conseguir, foi devorado por ele. Essa tragédia está muito próxima ao contexto na qual o apóstolo Pedro escreveu a sua primeira epístola. Estimamos que a primeira carta de Pedro tenha sido escrita entre 60 e 64 d.C., ou seja, cerca de 30 anos após a ressurreição e ascensão de Jesus. Uma nova igreja estava nascendo, composta por cristãos que nunca viram ou ouviram Jesus. Tudo o que esses irmãos e irmãs tinham era o testemunho dos apóstolos. Para complicar, a escrita da carta coincide com o governo do imperador romano Nero, que não é uma mera coincidência. Pedro escreveu para os cristãos espalhados por províncias romanas na Ásia, conforme escrito em 1 Pedro 1:1. Foi no governo de Nero que os cristãos sofreram a primeira perseguição autorizada e patrocinada pelo Império. Houve um grande incêndio em Roma e a cidade ardeu por uma semana inteira. Ao término da catástrofe, apenas 4 bairros haviam sido pouco atingidos, justamente aqueles em que os cristãos e judeus habitavam. Nero usa essa informação para criar uma cortina de fumaça e acusar os cristãos pelo incêndio. Muitos estudiosos atribuem ao próprio imperador psicótico o incêndio. A partir de então, cristãos foram mortos das maneiras mais atrozes, condenados por crimes que não cometeram. Eu apresentei todo esse contexto para que possamos compreender a magnitude do que Pedro está nos dizendo no texto base de hoje. Ele sabia que cristãos estavam sendo perseguidos por todo o império, especialmente em Roma. A sua recomendação a esses novos convertidos era de que não retribuíssem da mesma forma como seus detratores estavam fazendo.
Pedro nos diz que somos chamados para bendizer aqueles que nos insultam. Imagino recordando um dos discursos de Jesus que disse, Lucas 6,26, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Pedro, o impulsivo que cortava a orelha do soldado sem ao menos pestanejar, você pode ver essa passagem, essa situação em João 18,10, agora orientava os seus discípulos e irmãos a não retribuírem o mal com o mal. Ele havia enfim compreendido que a nossa justiça não está na terra, mas sim no Senhor dos Exércitos. Assim, nenhuma afronta ou maldade pode se comparar à recompensa que nos aguarda ao lado do Senhor. Mahatma Gandhi dizia, a verdadeira beleza, aquela que eu pretendo, está em fazer o bem em troca do mal. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.